Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Informando aí que já estamos ao vivo para o mundo inteiro. Vamos produzir hoje uma live aí bem interessante, com a participação do Padre Lúcio Tardivo, da comunidade Betânia. Eu vou dando boa noite aqui, esperando ele se conectar. Boa noite. Lúcio, através da comunidade Betânia. Dando boa noite para todos que estão entrando aí. Só aguardar o Lúcio se conectar. Boa noite, Padre Lúcio. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Tudo em paz, e o senhor? Comigo também tudo certo, graças a Deus. Por enquanto, tudo tranquilo. E ainda mais agora, né? Essa alegria de poder falar com você aí, com tantas outras pessoas que estão aí e vão, com certeza, acompanhar essa live junto com a gente aí. Maravilha. Padre Lúcio, deixa eu já agradecer, é uma satisfação enorme tê-lo aqui como convidado. Agradecer de antemão já o pronto sim que o senhor me deu quando eu fiz o convite. Não tenho palavras para agradecer, então já vou, para eu não me esquecer, eu já vou agradecendo já no começo e já vou lhe pedir, caso eu faça alguma pergunta ou eu faça algum comentário que eu esteja equivocado, eu já peço desculpas já no começo e fique à vontade para me corrigir no momento que o senhor quiser. Tranquilo, isso aí é coisa que nós todos vamos aprendendo, né? Eu também não sei tudo, mas vamos conversando e uma conversa onde cada um vai colocando um pouco daquilo que sabe, sua experiência, né? Então, nunca nós somos totalmente fora, né? Nós sempre temos alguma coisa para contribuir com as outras pessoas. Eu tenho certeza que ao longo dessas lives que você tem feito, você tem contribuído muito com as outras pessoas também que têm ouvido, que têm participado, né? E estamos aí para contribuir também. Maravilha. Padre, enquanto o pessoal está entrando aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou dar boa noite para todos que estão entrando, porque, inclusive, como tem muitas pessoas que estão assistindo através da comunidade Betânia, então eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para o senhor se apresentar, e para quem não conhece o senhor ainda, falar um pouquinho do senhor. Tá certo. Então, eu sou o Padre Lúcio, né? Sou natural de Cianorte, no Paraná, e já tenho 18 anos de padre, e já há quase 10 anos eu moro aqui na comunidade Betânia, em Santa Catarina, e faço um trabalho de evangelização, um trabalho junto da comunidade, a comunidade fundada pelo Padre Léo, né? Está completando agora 25 anos de existência, e nessa comunidade nós trabalhamos com pessoas, né, preferencialmente os dependentes químicos, né? E estamos aí nesse trabalho já em diversos estados do Brasil, inclusive no Paraná, né? Temos 4 unidades de Betânia no Paraná, uma delas aí em Curitiba, perto do zoológico, ali do lado do zoológico. Temos uma comunidade em Irati, uma comunidade em Guarapuava e Cianorte. Depois nós temos também uma comunidade em Lorena, Uberlândia e Italva, no Rio de Janeiro. Então são essas 8 unidades que a gente tem e que a gente faz esse trabalho, começado lá atrás pelo Padre Léo e agora dando continuidade conosco, né? Sou eu, o Padre Vicente, o Padre Eliton, o Padre Djalma, que somos padres da comunidade, e mais os consagrados que trabalham ajudando de forma voluntária na recuperação de dependentes químicos aqui em Santa Catarina e nos lugares onde eu já falei. Então, para mim, é uma alegria eu poder hoje estar aqui conversando com vocês, não só com você, mas com todas as pessoas também que certamente vão nos acompanhar aí nessa live, para mostrar um pouquinho daquilo que é o nosso trabalho e daquilo que também é uma espiritualidade, né? O que a espiritualidade pode ajudar a pessoa, né? Como você propôs, no combate aos vícios, né? Certo.
Padre, eu vou pedir para o senhor dar uma boa noite especial, vou tomar essa liberdade para a família do senhor lá de Cianorte e um boa noite especial para minha mãe, que gosta muito e acompanha desde o trabalho do Padre Léo e o seu trabalho, o trabalho do Padre Vicente. Então, um abraço especial do senhor para o pessoal lá de Cianorte e outros lugares aí, São Paulo também, da família do senhor, e para Maria Claudina, que é minha mãe. Faz essa gentileza. Então, quero, né, com saudade, de modo especial, todos os familiares, né, não só meu, mas também seu, né, porque o Eudes é meu primo, né, e casado com a minha prima Fábio, e é uma alegria poder estar aí, né, então eu quero saudar todos aqueles que estão aí nos acompanhando, a Cris, que eu estou vendo aí, o Marcelo, e tantos outros que estão aí entrando na live nossa, né, que estão acompanhando, né, tanto de Cianorte, como também daí de São José, como de São Paulo, de tantos outros lugares que estão nos acompanhando, né? E é uma alegria poder estar, né? E a sua mãe também, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas também, Dona Maria Claudina, é um grande abraço, que Deus abençoe muito, né? E é o convite que está aqui sempre para que possa vir aqui nos visitar, né? Estamos aí a 300 quilômetros, nem isso, né? De distância e assim que passar essa pandemia, vamos marcar para vocês virem aqui conhecer a comunidade betânica. Obrigado, Padre. Padre, surgiu essa ideia, com certeza ela não é minha, mas ela surgiu no meu coração, de falar um pouquinho sobre a espiritualidade no combate a vícios. A espiritualidade, a fé da pessoa, ela vai beneficiar em tudo na vida dela. Mas, de modo mais específico, eu pensei em falar um pouco sobre a espiritualidade no combate a vícios. Talvez a ideia surgiu lendo o seu livro. Então, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho de como surgiu a ideia do senhor, o que despertou para o senhor escrever aquele livro. Eu já deixo aqui a indicação. Eu li o livro do senhor muito rápido, é uma leitura muito fácil, um conteúdo maravilhoso. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu livro antes da gente começar. Certo. O livro surgiu dessa necessidade do próprio trabalho, né? Eu acho que quando a gente trabalha numa determinada obra, como eu trabalho aqui, é importante a gente ter um material que a gente possa também ajudar as pessoas a refletir, ajudar as pessoas a interagir e a compreender aquilo que é parte desse trabalho. Então, o livro que está aqui, Reconquistando o Sentido da Vida, ele traz justamente essa perspectiva, né, da pessoa se reencontrar, né, ao longo desses anos de trabalho, né, não apenas aqui, mas também como comunidade e como padre. Tenho experimentado muito essa necessidade que as pessoas têm de se reencontrar, de se reinventar, né? E aos poucos eu fui percebendo que tinha que traduzir isso em alguma forma. Então o livro surgiu nessa necessidade de ir ao encontro das pessoas e levar essa mensagem de que não podemos desistir, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha problemas, que tenhamos muitas dificuldades, vale a pena a gente sempre recomeçar, né? Nunca é um momento de derrota, né? Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, nós devemos buscar justamente encontrar esse sentido da vida, né? É sempre bom a gente buscar dentro de nós aquela força que Deus coloca lá dentro para que a gente possa enfrentar essas dificuldades. Então, muitas pessoas tinham perdido, né, o sentido da vida. Aqui tem temas como suicídio, tem temas como a depressão, a falta de sentido, né, o sentimento de culpa. Então, tudo isso é bem trabalhado dentro do livro. Para quê? Para que a pessoa possa se redescobrir, possa buscar ali forças para ir adiante, né? Então, em cada capítulo do livro, tem uma meditação sobre o Padre Léo, que ele traz para nós. Depois tem um texto que eu escrevo. E depois também tem sempre duas questões para você refletir, para que você possa encontrar esse sentido, refletir sobre aquilo que você leu. E depois você encerra com uma oração.
uma oração que você pode levar para a vida, que você pode rezar no final do dia, enfim. É algo bem fácil, de fácil compreensão. Eu procuro escrever com uma linguagem bastante simples, né? Nada muito difícil de compreender, mas de uma forma bastante profunda. Então, está aí o livro Reconquistando o Sentido da Vida, que você pode adquirir através da loja betania.com.br. Lá tem o livro para você adquirir. O livro, bom, deixa eu só, Reencontrando o Sentido da Vida, o título do livro. Eu percebi que, Reconquistando, eu percebi lá que no perfil, na conta ali da comunidade Betânia, tem um link para adquirir o livro, né? Isso, exatamente. Tem tanto no site quanto se acessar diretamente a loja, nós temos uma loja virtual, né? Então é www.lojabetania.com.br ou no site betania.com.br, também lá tem um link que vai enviar para a loja. E lá pode adquirir não só o meu livro, mas o livro do Padre Vicente, livros do Padre Léo, enfim, uma variedade de produtos da comunidade Betânia. Certo. Padre, outra dúvida minha. O senhor que trabalha com a comunidade Betânia, como que é mantido, a comunidade Betânia ela é mantida, o financeiro dela vem de onde? Então, a comunidade Betânia, desde a época do Padre Léo, ela é mantida exclusivamente através da providência de Deus. Providência de Deus que nós chamamos aquela doação que as pessoas podem fazer para a comunidade, né? No link aí da comunidade Betânia, da nossa live, tem um QR Code. Se a pessoa acessar ali com o celular, ela vai poder fazer a sua contribuição, né? Contribuir, né? Mesmo indo lá no nosso site, tem diversas formas de contribuição, né, que as pessoas podem contribuir. Para quê? Para que as pessoas possam se restaurar, né? Em Betânia, a gente diz que a gente não cura ninguém, né? É um processo que a pessoa tem que ir fazendo, né? Aliás, a dependência química, ela não é que ela tem cura, né? É um processo, né? Cada dia, né? O AA, ele transmite muito bem isso, dizendo assim, por hoje não, né? Só por hoje, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E aqui em Betânia também, né? Nós sabemos que se a pessoa baixar a guarda, né? Ela pode estar 5 anos limpa, pode estar, né? Mas o vício vai estar ali dentro. Então ela precisa buscar estar sempre de prontidão, né? E com isso nós trabalhamos diversas formas para que a pessoa possa se restaurar. O trabalho, que é muito importante, a pessoa se colocar no trabalho, a pessoa precisa se sentir útil, buscar fazer alguma coisa, né? Isso é importante. Então o trabalho é uma das formas de prevenção. Uma outra forma é o conhecimento de si mesmo, né? A pessoa precisa se conhecer, precisa conhecer os seus dons, os seus talentos, precisa descobrir o que ela é capaz de fazer. Por isso que é importante um bom psicólogo, uma boa direção espiritual, um bom conversa com alguém, né? Alguém que possa te ajudar, né? Alguém do bem que possa te dar indicações, né? Coisas assim que é importante para nós. E também através da espiritualidade, né? Então, a oração, a meditação da palavra, você ter um Deus dentro de você, não necessariamente uma religião específica, né? Você pode ser um evangélico e certamente buscar e encontrar Deus. Você pode ser católico, você pode ser, ter aquela crença que você tem e que, de fato, você tem que buscar isso dentro de você. O cultivo da espiritualidade. Nós, aqui em Betânia, trabalhamos, é claro, a parte católica, a espiritualidade, né, católica, cristã e tudo mais. Mas cada um sabe, né, onde encontrar Deus, né? Deus está em todos os lugares e a gente deve buscar. Buscar encontrar esse Deus de forma que a gente possa também levar Deus para as outras pessoas. Padre, enquanto o senhor toma um golinho de água, eu vou fazer um pedido aqui. Nós temos 32 pessoas nos assistindo aqui no Instagram ao vivo. Eu vou pedir para quem está aqui na live ao vivo usar o aviãozinho ali e mandar para pelo menos 2 amigos. Eu sempre faço esse desafio aí para as pessoas que estão ao vivo,
porque esse conteúdo é tão valioso que ele merece ser compartilhado com mais 2 pessoas. Então, eu vou solicitar que quem está aqui, mande para 2 amigos teus ali do Instagram, que vem no teu coração agora, nesse momento, envie esse aviãozinho aí, não vai durar mais que 2 segundos, não precisa sair da live para enviar, só para a gente poder compartilhar com mais pessoas. De repente, essa pessoa que veio no teu coração é uma pessoa que vai tirar um ponto positivo aqui da nossa live e vai ajudar mais uma pessoa. Eu perguntei para o senhor aí sobre como é mantida a comunidade. Eu vou até fazer uma pergunta, talvez fuja um pouquinho, mas o senhor tem noção, tem algum número sobre as comunidades que ajudam as pessoas com essa dificuldade no Brasil? A maioria delas, ou eu acredito que a maioria delas, seja de forma voluntária. O senhor tem esse dado, tem conhecimento sobre isso ou não? O número exato eu não tenho, mas eu sei que são muitas as comunidades, né? Principalmente aquelas comunidades que estão ligadas a denominações religiosas, né? Igrejas, né? E instituições dessa forma, que fazem de uma forma gratuita, como nós aqui. Em Betânia, nós não cobramos nada de ninguém. As pessoas vêm até nós e a gente acolhe aqui sem custo, né? Para a pessoa que é acolhida. Mas existem muitas outras também que fazem o seu trabalho, que tem, né, que cobram uma porcentagem, que cobram um salário, um pouco mais. Né? Depende muito da estrutura da comunidade que acolhe, né? Tem comunidades, tem clínicas, né, que acolhem aí, que cobram R$5.000, R$10.000, né? Mas importante é saber que existem sempre possibilidades, né? Que há pessoas que precisam e que podem buscar ajuda. Sempre vai ter alguém disposto a ajudar. Basta você procurar, né? Basta você ir adiante, basta você ir atrás, né? Por exemplo, na igreja onde você frequenta, na paróquia, procurar. Onde que eu posso encontrar? Às vezes você não consegue. É claro que hoje, com a internet, com as facilidades que a gente tem, basta você digitar lá que você vai encontrar. Mas se você não quiser, você pode procurar através de um padre, através de alguém, de um pastor, de alguém que possa também indicar um lugar onde possa ser feita essa restauração, né, que é através das comunidades. Certo. O senhor sempre trabalhou, padre, desde que se tornou padre, já foi trabalhar na comunidade Betânia ou teve outra experiência antes? Não. Primeiramente, quando eu era seminarista ainda, eu trabalhei um tempo com o Padre Léo. O Padre Léo foi o meu professor na faculdade e depois nós trabalhamos juntos num colégio chamado Colégio São Luís, aqui em Brusque, perto de São João Batista. E lá eu conheci, na verdade foi nessa época que nasceu a comunidade Betânia, né, há 25 anos atrás. Então, desde então, eu sempre estive ligado à comunidade Betânia, sempre visitei nas férias e tudo mais, né? Mas depois que eu me tornei padre, eu fui trabalhar numa comunidade, numa paróquia chamada Paróquia do Divino Espírito Santo, em Varginha, em Minas Gerais. Lá trabalhei 3 anos, também em colégio, no Colégio Pio XII lá. E logo depois fui transferido para uma outra comunidade em Terra Boa, no Paraná. Lá eu trabalhei 7 anos como pároco lá nessa comunidade e lá eu estive em contato com uma realidade bastante bonita, assim, de vida paroquial, de vida de comunidade, né? Tinham várias comunidades rurais, comunidades na cidade, então fiz um trabalho de padre assim. E depois, então, depois de 10 anos de padre, eu vim para a comunidade Betânia. E aí, desde lá que eu estou aqui trabalhando na comunidade. É importante a gente perceber assim que não importa onde você está, né? Desde que você esteja feliz, realizado, sempre que você vai procurar fazer um bom trabalho. Né? Um bom trabalho não é quantitativamente, não é dinheiro só que importa, né? O bom trabalho que você faz é você estar bem, você estar feliz, você estar realizado, né? Você está sabendo que você está fazendo alguma coisa por alguém, né? Então, isso é muito importante, porque
Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas e às vezes a gente se perde nisso, né? Então é importante a gente saber que a gente está fazendo algo e algo para alguém. A vida da gente se torna mais prazerosa, né? E a gente se sente melhor, né? Em poder dar o melhor que a gente tem. Padre, eu quero perguntar para o senhor, foi uma pergunta de uma pessoa que está ao vivo ali, quantos internos, qual é a capacidade da comunidade Betânia? Nós temos assim, em cada Betânia nós temos um número, né, de acolhidos. Nós chamamos filhos, né, aqueles que nós acolhemos, né? Nós não chamamos de internos, de adictos, nada disso, né? Aqui em Betânia, aqueles que nós acolhemos são filhos, né? E em Betânia nós temos, aqui em São João Batista, a nossa comunidade são 100 pessoas, mais ou menos, né? Nós temos entre essas umas 60 que são os filhos, mais ou menos uns 40 que são a equipe de trabalho que nós temos. São as famílias, são os vocacionados, os discípulos, né, os consagrados, que voluntariamente deixam suas casas, deixam seus lugares para virem aqui fazer uma experiência de doação. Então, eles saem dos seus empregos, das suas casas e vêm morar aqui conosco. É uma comunidade, né? Por isso que a gente não tem muito essa diferenciação, né? Ah, você é fulano, você não pode fazer isso. Cada um tem a sua função dentro da comunidade. E também aqui em São João Batista nós temos uma escola, né? Uma escola que é para crianças, desde dos 4 meses, que é a creche, até a 5ª série. Então, são mais ou menos umas 230 crianças que nós também acolhemos aqui em Betânia, né? Nós temos nossa escola chamada CEJU, Centro Educacional Juscelia. Juscelia foi uma senhora, uma moça que doou sua vida por Betânia também, morreu pouco antes do Padre Léo, de câncer também, foi consagrada aqui em Betânia, e a escola leva o nome dela. Então, são mais ou menos essas pessoas. E aí, em cada uma, nós temos um número, né? Em Curitiba, mais ou menos umas 50 pessoas, em Lorena, mais uns 40, em Cianorte, uns 30, e assim por diante, né? É claro que nessa época de pandemia agora, nós estamos um pouco mais reduzidos por causa que não podemos acolher muitas pessoas, tem que ter os cuidados, tem que ter o isolamento, toda aquela questão que é muito pertinente, que agora a gente está tentando se readaptar, né? Que é a questão da pandemia. Mas, geralmente, é assim que a gente funciona. Certo. Padre, eu já vou pegar ali a pergunta do Alberti. Ele pede para o senhor explicar um pouco mais sobre a comunidade Betânia. Ele comentou que muita gente não conhece. Como funciona? Todos os internos, os filhos, como o senhor denomina, eles são voluntários para estarem aí. Não existe aquela outra opção lá que seria internamento compulsório. Eu acredito que não seja uma receita de bolo, não tem um período específico. Quando que a pessoa é liberada para poder voltar para junto da sua família? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Certo. Assim, em todas as nossas comunidades, essas 8 que eu falei, né? São João Batista, Curitiba, Irati, Guarapuava, Cianorte, Lorena, Uberlândia e Italva, Itaperuna, no Rio de Janeiro, todas essas funcionam da seguinte forma. Às quintas-feiras, nós fazemos um pré-acolhimento. Agora, a gente está fazendo, por causa da pandemia, um pré-acolhimento online, né, pelo telefone e tudo mais. Mas, fora disso, toda quinta-feira a gente faz esse pré-acolhimento. O que é um pré-acolhimento? A pessoa vem até nós, trazida por alguém, pelo CAPS, pela família, pelo padre, né? Todas as pessoas que vêm até nós, trazida por alguém. E aí, nós apresentamos para ela o que é a comunidade Betânia. De que forma funciona a comunidade? A comunidade, ela só acolhe pessoas que querem estar conosco. Nós não fazemos nenhuma internação compulsória, como você disse, aqui dentro da comunidade. Então, todo aquele que quer vir, ele tem que vir voluntariamente. Significa que ele vai conhecer a comunidade e ele vai perceber se ele quer, se ele está disposto a fazer esse tratamento, essa recuperação. Dado isso, apresentado isso, ele volta para casa.
e ele vai fazer uma série de exames que é necessário por causa da vigilância, das coisas que precisam. Durante esse tempo do exame, nós vamos conseguir, né, o tempo para que a gente possa encontrar uma vaga para ele. Assim que surgiu a vaga, a gente convida ele para vir. Aí ele vem morar conosco. Aí a nossa proposta é de 11 meses, né, aqui na comunidade. Mas não significa que ele vai ter que ficar os 11 meses. Por quê? Porque em Betânia, cada um é avaliado pessoalmente. Então, às vezes, a pessoa fica 3 meses e ela já está praticamente bem. Ele, né, o vício dele não era tão assim, agressivo. Né, ele teve um momento ali de se reencontrar com pessoa e tudo mais. Então, ele volta para casa com 3 meses, com 5 meses, com 7 meses. Depende muito da pessoa e depende muito do grau da sua dependência aqui. O mais importante, assim, aqui em Betânia a gente sempre diz assim, que o pior problema da pessoa não é a droga. A droga é um dos menores problemas, porque tirar a droga da pessoa, ela vem aqui para Betânia, ela vai ficar sem droga. Mas o problema não está nisso. O problema está em ela buscar a causa que a levou para essa droga. Ela precisa se reencontrar. Às vezes, é um problema dentro da família. Problema com o pai, problema com a mãe, problema dos irmãos, um problema às vezes, de rejeição, um problema que ela tem medo. Então, isso tudo fez com que ela se chegasse à droga. Então, o que é preciso? Mais do que estar fora das drogas, ela precisa buscar a cura interior, que nós chamamos aqui em Betânia, para que ela possa se restaurar interiormente, buscar a solução dos seus problemas a partir de dentro, né? Às vezes a pessoa teve um caso de abuso do pai, né, na infância. E ela traz isso dentro de si, ela vai, né, fazendo com que isso, né, se torne, em que ela vai encontrar a coragem, as coisas na droga. Então, o que é? O problema não está na droga, o problema está lá atrás, né, naquela experiência que ela teve. Então, ela precisa curar essa experiência, ela precisa se curar interiormente para que ela possa ser melhor daqui para frente. E assim, muitos fracassos que a pessoa tem, muitas coisas que a levaram para a droga. Então, ela precisa buscar se curar ali dentro. Então, esse caminho, essa restauração, ela não tem um tempo determinado. Né? Nós não podemos dizer, com 6 meses ela vai sair daqui curada. Não. Às vezes é um processo que vai durar para a vida toda, né? Então, por isso que a gente diz que a espiritualidade ela é muito importante, né? Às vezes um retiro, onde a pessoa consiga se reencontrar. Por isso que aqui em Betânia, por exemplo, nós não temos retiro só para os filhos. Temos retiros também para as pessoas que querem vir aqui. Então, agora, nessa época de pandemia, não estamos tendo, né? Mas se você entrar no nosso site lá de Betânia, você vai ver lá que nós temos vários títulos, temas dos retiros, durante todo o ano. Então, você faz a sua inscrição e você vem aqui para Betânia. Você chega na sexta-feira e fica até no domingo à tarde aqui conosco, fazendo um retiro espiritual. Retiro de casais, retiro para jovens, retiro de cura interior, retiro de traumas da morte, de medo, enfim, são vários os temas que nós temos lá. E aí a pessoa se inscreve nesse retiro e vem fazer o retiro aqui. Temos acomodações, temos alimentação, tudo aqui dentro da comunidade, que eram os retiros já que o Padre Léo também já fazia anteriormente, quando ele estava vivo. Então, essas são as coisas que nós continuamos. Tem um retiro, por exemplo, chamado Reconquistando o Sentido da Vida, onde eu trabalho os temas desse livro numa forma de retiro. Durante o final de semana todinho, nós vamos trabalhar esse livro. Então, são vários os temas que nós temos aí, né, para que a pessoa possa se aprofundar e buscar, né? Eu penso assim, né, que problemas todos nós temos, traumas, medos, coisas, frustrações, isso todos nós temos. Não é só um ou outro que tem, né? Por isso que é importante a gente sempre buscar, né? Às vezes a gente, na orientação, a gente fala assim, por que você não procura talvez um psicólogo? A pessoa fala assim, mas eu não sou doido. Não precisa ser doido para procurar um psicólogo, né? Todos nós precisamos, né? Porque são coisas que
muitas vezes nós carregamos, né? Às vezes, né, lá no fundo, lá atrás, quando a gente era criança, o pai ou a mãe falou assim para o irmão da gente: ah, você é tão bonito, e não falou para você. Talvez aquela palavra até hoje surte efeito em você. Ah, eu sou feio. Por quê? Porque minha mãe não falou que eu era bonito naquele momento. Então são coisas, são traumas que vão, né? E assim também, a gente faz sentido de casais por isso, porque às vezes, como pai, como mãe, você tem que saber muito bem o que você vai falar para o seu filho, por exemplo, né? Para dizer para ele, né, para incentivá-lo, mas também para não mimá-lo demais, para não deixar que às vezes a pessoa tem que ter uma iniciativa, mas você como pai quer super proteger, então tudo que ele vai fazer você não deixa ele fazer, porque não, eu tenho medo que ele se machuque, eu tenho medo que ele faça isso. Não, às vezes é necessário deixar cair, é necessário deixar fazer as coisas, é necessário errar, para depois a pessoa aprender. Né? O Padre Léo tem uma frase que ele diz assim, que nunca carregue no colo quem sabe andar. Né? Então, às vezes a gente, para saber andar, às vezes a pessoa precisa cair para levantar e saber ir adiante. Então, por isso que é importante a gente sempre buscar, né, meios para que a gente possa se reabastecer. E Betânia está aí para ajudar as pessoas. Padre, como eu moro aqui na região de Curitiba, eu vou explicar aqui da minha forma onde fica a Betânia aqui em Curitiba. Ela fica ela fica nos fundos do zoológico. A pessoa, para acessar a Betânia, é mais fácil ela fazer a volta no zoológico e entrar lá onde passa a linha do trem. Aí ela vai entrar sentido zoológico e aí fica bem mais perto para ela acessar. Como o senhor falou que tem esses retiros aí, então, para a nossa realidade aqui, então, é mais perto. Eu estou indicando ali a Betânia ali daqui de Curitiba para ficar mais palpável para quem está assistindo a gente aqui. Mas como o senhor falou, tem mais 8, né? São 8 unidades, então, só para a gente se situar aqui. O senhor tocou num assunto aí sobre a cura interior. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, falou duas coisas que me despertou a minha curiosidade, entre a psicologia e a nossa espiritualidade, ou a nossa fé. Conforme o senhor falou, esses são 2 pontos imprescindíveis para a pessoa se reencontrar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é usado a psicologia na comunidade Betânia e a espiritualidade. Aí, se o senhor quiser pegar o gancho já, que a Fábio perguntou ali, quais as atividades que os filhos desenvolvem na comunidade Betânia. Isso, então eu vou começar falando por essa questão aí que a Fábio perguntou. São 3 pilares da comunidade Betânia, como eu falei. A espiritualidade, o conhecimento de si e o trabalho. Né? Nós nos baseamos no princípio onde existe no Evangelho que Jesus visitava Betânia. Betânia é uma cidadezinha, uma aldeiazinha perto de Jerusalém. Lá nessa cidade moravam 3 amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Aliás, hoje é dia de Santa Marta, né? A liturgia da igreja nos lembra hoje que é dia de Santa Marta. Então, são 3 irmãos que moravam e que Jesus gostava de estar presente nessa casa. Né? Se a gente ler o Evangelho, a gente estudar, a gente vai ver que sempre dá um jeitinho de estar com eles. Né? Então, são 3 dimensões. A dimensão Marta. Marta é aquela que estava trabalhando. Quando Jesus chegou na casa dela e encontrou elas lá, né? Ela e a irmã Maria. Maria sentou aos pés de Jesus para escutá-lo e Maria estava fazendo os trabalhos. A certo momento, Marta falou assim: Senhor, tu não te importas que minha irmã fica sentada aí e eu trabalhando, feito doida aqui, não sei o quê? Aí Jesus falou assim para ela: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, te preocupas demais. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Então, a dimensão Marta é a dimensão do trabalho. Dimensão que todos nós temos. A dimensão do fazer as coisas, né? Às vezes é tão difícil para nós sentar, ouvir, a gente sempre está fazendo alguma coisa, superativo, querendo fazer isso e aquilo, querendo dar conta de tudo. E às vezes a gente precisa tirar o pé do acelerador, ouvir um pouco mais, fazer um pouco menos Marta na nossa vida. É a dimensão trabalho que nós temos que fazer. Né? É importante, sim, mas não é tudo.
Então, os filhos aqui em Betânia têm essa dimensão, que é trabalhar, né? Suar, colocar para fora aquela coisa, né? Toda aquela preguiça que tem. Então, tem horários determinados para o trabalho, para levantar, para almoçar, para comer, enfim, todos esses horários e tem o horário do trabalho. O trabalho é no jardim, é na horta, é o trabalho na cozinha, de padaria, vários setores que cada um, né? O trabalho com os animais, nós temos vários animais aqui em Betânia. Então, cada um vai para um setor de trabalho, né? Essa é uma das dimensões de Betânia. A outra dimensão é a dimensão psicoafetiva, né? Jesus gostava muito do seu amigo Lázaro, né? Tanto é que quando Lázaro morreu, que Jesus foi ter com eles, que Maria e Marta mandaram chamar, falaram, olha, vamos lá, porque o seu amigo está doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. Já fazia 4 dias que ele estava morto. Diz o Evangelho que Jesus chegou lá e chorou. Por quê? Porque ele amava Lázaro, porque ele gostava desse amigo, né? E daí ele faz a ressurreição de Lázaro. Então, um dos pilares da comunidade é esse conhecimento do psicoafetivo, né? Da afetividade, né? Então, é importante a gente ter boas amizades, a gente cultivar pessoas na vida da gente. Então, essa é uma dimensão psíquica, né? Da psicologia, de você buscar, de você se conhecer, de você conhecer o outro. Então, isso é a dimensão, a segundo pilar, que é a dimensão Lázaro. E o terceiro ponto, que é a dimensão Maria, aquela que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Como eu falei, às vezes no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo para parar. Ou a gente acha que a gente não tem tempo. E aí a gente só vai ter tempo quando? Quando vier uma depressão, quando a gente perder o sentido da vida, quando a gente não ter mais ânimo. Aí a gente fala, meu Deus, mas o que eu fiz da minha vida, né? Trabalhei, e aí? O que aconteceu? Então, por isso que é importante, né? Você pessoalmente, mas você também como família, ter tempo para vocês. Ter tempo para ouvir a palavra, ir numa igreja, tirar um tempinho para rezar em casa, rezar, né, pelos filhos, né? Cultivar uma espiritualidade, né? Cultivar momentos, né? É claro, o momento de lazer também é importante para todas as famílias, mas mais importante também é a gente ter esse momento, né? Por isso que a dimensão da oração. Então, são os 3 pilares que regem a comunidade Betânia e que também são propostas para nós, como pessoas que não estamos em Betânia, mas que estão aí fora, que precisam também procurar vivenciar bem a sua vida, ter momentos para tudo, né? Na vida da gente, a gente tem que ter momentos, não é só o trabalho, né? Tem muita gente, eu falo aqui no meu livro, tem muita gente que trabalha, aí eu quero comprar um apartamento e eu vou ter que trabalhar a minha casa e faz de tudo, e esquece dos filhos, esquece da mulher, esquece de tudo. Aí quando compra, que terminou de pagar, ou nem terminou de pagar ainda, não tem mais família, porque perdeu, né? Ficou pelo caminho. E aí começa toda aquela brigaiada de separação, disso e aquilo, e tudo aquilo que parecia que a gente era o sonho, acaba se tornando um pesadelo, né? Então a gente tem que saber dosar todas as coisas na vida da gente. Ter tempo para tudo na vida da gente. Diz a palavra de Deus lá no Eclesiástico, que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para nascer, para sorrir, para viver, para comer e tempo para morrer. Então a gente tem que se preparar bem. Não para uma morte, mas preparar bem a vida da gente, porque o tempo determinado de cada coisa é importante para nós. Certo. Padre, a Márcia está comentando aqui, a Márcia é uma pessoa muito iluminada aqui, eu conheço ela é coordenadora da catequese aqui na comunidade onde eu frequento. Ela está falando que a Santa Marta é padroeira das cozinheiras e das donas de casa. Isso, exatamente, porque ela estava trabalhando, né? Estava fazendo as coisas lá, isso mesmo. E tem o Marcelo. Ele está perguntando se os filhos ficam todos juntos, né? Sim, isso. A comunidade é uma comunidade mista, né? Tanto de homens, mulheres e casais. Todos moram, assim, não todos na mesma casa, né? Tem a casa dos homens, tem a casa das mulheres, a casa dos casais, né? Então, nós vivemos todos numa comunidade só, né? Fazemos as refeições juntos,
Agora, tudo por causa de pandemia, tudo um pouco mais separado, né? O distanciamento social nos obriga a fazer certas coisas, mas no comum da vida nós comemos todos juntos, fazemos todas as coisas juntos. A pergunta ali do Marcelo Piagentini, que o senhor conhece bem, o filho, quando ele se recupera, ele pode fazer a escolha de permanecer na comunidade Betânia ou ele tem que sair e depois ele pode fazer, assim, eu já vou aumentar a pergunta dele. Se ele sentiu o desejo de prestar um serviço lá, ele obrigatoriamente, ele tem que sair e retornar depois ou ele pode permanecer ali? Não, nós temos na comunidade Betânia, né, um caminho vocacional, né? Então, esse caminho vocacional pode ser também para os filhos, né? Hoje em dia está mais ou menos 50-50% assim, de filhos e pessoas que querem vir, né, conosco, trabalhar aqui conosco, viver conosco. Então, se o filho quer fazer o caminho vocacional, primeiro o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro concluir os seus 11 meses. Depois desses 11 meses que ele ficou na comunidade, aí ele vai fazer uma experiência num outro recanto nosso. Por exemplo, se ele foi acolhido aqui em São João Batista, quando ele terminar os 11 meses, ele vai, por exemplo, lá para Curitiba. E lá ele vai viver um ano lá. Não mais como um filho, né? Mas, claro, vai ser filho, mas como um vocacionado. Então ele vai viver lá de uma forma, né? Nós não chamamos de monitor, né? Porque dá muita ideia de prisão. Sei que você é policial, mas nós não queremos ser uma prisão aqui. Não é uma prisão, por isso nós não temos grades, não temos essas coisas todas, né? Então ele vai ser um vocacionado. E lá ele vai trabalhar, ele vai doar a sua vida, né? E depois ele vai fazer um caminho vocacional. Então, primeiro, né, um ano vocacional, depois um ano de propedêutico, que nós chamamos de aspirantado, depois um ano de discipulado, 1 ano, 2 anos de estágio, e só depois que ele vai se tornar um consagrado. Então, sendo um caminho, né, como, por exemplo, para ser padre, para ser freira, tem que fazer um caminho vocacional aqui em Betânia também. Tem que fazer esse caminho vocacional para que a pessoa queira fazer. Quem quiser, pode entrar em contato conosco. Lá no nosso site tem lá o momento onde você pode entrar em contato e dizer assim, eu gostaria muito de fazer uma experiência vocacional em Betânia. Então, você vai ser indicado para alguém que vai te acompanhar nesse processo, né? Para que você possa vir fazer uma experiência vocacional em Betânia. Mas obrigado pela pergunta do Marcelo Piagentini. Uma dúvida minha, qual uma dúvida nunca uma pergunta nunca ela vai ser idiota, mas é uma pergunta simples. Qual o tamanho da importância do acompanhamento e do apoio da família para uma pessoa que sofre de alguma dependência química? E já perguntando para o senhor, como que é esse contato da família com os filhos lá em Betânia? Existe o contato? Como o senhor explica um pouquinho melhor para nós? Certo. Para nós, assim, é fundamental, né? Por quê? Porque a família faz parte do processo. Quando tem alguém doente em casa pela dependência química, não é só essa pessoa que está doente. É toda uma família que está doente. Por quê? Porque isso influencia em tudo, né? O dependente químico, daqui a pouco, ele começa a pegar, ele gasta todo o dinheiro que ele tem, mas daqui a pouco acaba o dinheiro dele, ele começa a pegar uma coisinha aqui, ele pega o dinheiro da mãe, o dinheiro do pai, daqui a pouco acaba o dinheiro dos pais, ele começa a pegar uma coisa dentro de casa, ele começa a vender a televisão, ele vende o rádio, ele vende som, né? Então, isso afeta toda a família, né? E às vezes não existem culpados, né? Se a gente pode dizer que a culpa é de todo mundo, porque todo mundo precisa estar nesse processo. Então, aqui em Betânia, por exemplo, a família, desde que o filho foi acolhido aqui em Betânia, se ele foi acolhido, por exemplo, na sexta-feira, no domingo a família já pode vir visitar. Não agora, no tempo de pandemia, mas no normal, né? A família pode vir todos os finais de semana vir visitar eles, né? E uma vez por mês nós temos assim uma espécie de retiro, uma formação para a família, né? Por quê? Porque a gente cuida dos filhos, mas tem que cuidar também da família. A família tem que mudar.
Não adianta você ter, por exemplo, alguém que tem o vício do alcoolismo em casa. E ele vem aqui. Ele fica aqui durante 5 meses. Aí depois de 5 meses ele tem direito de fazer uma visita na sua casa. Aí a família está muito feliz porque ele veio e vai fazer um churrasco e tem cerveja para todo mundo, tem cachaça, tem tudo. Olha, como é que essa pessoa vai se sentir? Né? Como que ela vai resistir a isso? É claro que ele vai ter uma recaída. Então, a família toda precisa buscar uma restauração. Então, se um não pode beber, a gente tem que ajudá-lo a sair desse problema. Não causar mais um problema, né? Chega lá em casa, a geladeira está cheia de cerveja, está cheia de coisa. Se o problema é alcoolismo, a gente tem que cuidar, porque um golezinho pode ser o processo de uma recaída, né? Então, é preciso que haja essas mudanças de vida na vida de cada um, entendeu? E a família é muito importante nesse processo. A família não pode estar longe. A família tem que estar perto, tem que estar dando apoio, tem que saber que o processo não é uma cura, né? Ah, eu tomei esse remédio e eu vou sair daqui, eu nunca mais vou ter essa doença. Não. Se você bobear, você vai voltar de novo, na mesma situação, né? Pessoa que deixou de fumar. Se ela começar, eu vou fumar só um cigarrinho. Não. Se ele fumou um, daqui a pouco ele vai fumar 2, vai voltar a fumar uma carteira, 2, 3, 4, como ele fumava antes ou até mais. Começou a beber da mesma forma. Então, se eu não posso, eu não posso. Não tem aquela história, bebe só um golinho que não vai fazer mal. Para algumas pessoas que não têm esse vício, não faz. Mas para quem tem o vício, basta o cheiro da bebida para fazer com que a pessoa traga à mente tudo aquilo que ela já vivenciou, toda a sua dependência, porque o vício, já o nome já diz, é um vício, é algo forte, não é algo comum, né? É algo que você tem. Alguém, por exemplo, que tem o vício de jogar cartas, de jogar bingo. Se ele passar num lugar e falar assim, vamos fazer só de brincadeira, ele não vai ser só da brincadeira. Por quê? Porque o vício está dentro dele, é uma força que vem de dentro e que faz com que ele se torne dependente. Por isso que existe o nome dependente químico, dependente de jogo, dependente de algumas coisas, dependente do sexo, dependente da pornografia. São coisas que se desinstala dentro de nós, é como se fosse uma válvulazinha que, quando aberta, não consegue fechar mais. Então é importante, né, a gente ajudar, né? Por isso que a família é muito importante nesse processo de cura, de restauração, né? A pessoa tem que estar atento a isso, né? Por isso que dentro da sua casa, na sua família, se tiver alguém que é dependente, cuide. Não fica bobeando, não fica aquela coisa, né? Essas festinhas de família, fica aquela coisa, eu duvido você, toma só um golinho que não vai fazer mal, toma só isso. Né? Não faça isso. Não faça isso porque você pode prejudicar. Para quem não tem o vício, talvez não seja nada. Mas para quem tem o vício, pode se destruir uma vida que foi tão duramente construída, né? Eu tenho um pensamento que nós, homens, humanos, conseguimos fazer com facilidade coisas possíveis. E as coisas impossíveis, no meu entendimento, é Deus quem faz. Então, eu ia, pegando esse gancho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a fé da pessoa. Conforme o senhor falou aqui, quem está assistindo, a grande maioria deve ser católico, mas Deus deu o direito de você escolher o que você quiser fazer da tua vida. E escolher qualquer crença que você queira também. Então, eu acredito que, desde que você acredite em algo que seja do bem, é válido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, sobre a fé da pessoa, porque eu penso muito que a pessoa tem que querer se curar, vou usar esse termo, se curar do seu vício, seja ele qual for, e tem que acreditar que isso é possível. Porque a gente faz o possível, mas Deus faz o impossível. Então, uma coisa que parece impossível para nós, ela pode ser realizada. Então, eu queria que o senhor falasse assim, porque tendo em vista que a maioria das instituições que é para recuperar pessoas que têm vícios, elas têm esse fundamento da fé, da espiritualidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais
e vou usar, assim, todo o seu conhecimento até sobre a palavra de Deus, alguma passagem que explane um pouquinho mais sobre isso, Padre. A fé é algo muito importante. Sem a fé, nós esmorecemos. Por quê? Porque só a nossa força não é suficiente. Se fosse suficiente, né, não haveriam pessoas infelizes, pessoas que são ricas, pessoas poderosas, pessoas que conseguiram tudo, né? É sempre preciso algo a mais. Por isso que a fé é algo que nos ajuda muito nesse processo de libertação, nesse processo de autoconhecimento, né? É uma coisa que nós temos que nos lançar. Nós não sabemos como fazer, nem da forma que vamos fazer, né? Vamos pegar aí o trecho da palavra de Deus, lá onde Pedro é convidado por Jesus a caminhar sobre as águas. Jesus que vinha lá caminhando, e Pedro que olha Jesus e fala assim, Senhor, se és tu, manda também eu caminhar sobre essas águas, né? Jesus fala, vem. E Pedro teve que ter fé para sair, para pisar naquela água e caminhar até Jesus. Porém, quando Pedro estava chegando perto, ele sentiu uma brisa, um vento que batia no rosto, e Pedro duvidou, começou a afundar. E aí disse, Senhor, me socorre que eu estou afundando, né? E aí Jesus disse, olha, homem de pouca fé, né? Se você tivesse fé, você teria chegado até onde eu estou. Mas como tu duvidaste, acabou também afundando. Mas é sempre bom, né? Por quê? Porque isso significa que nós não somos perfeitos. De que todos nós temos as nossas crises de fé. Às vezes, né, acontece alguma coisa lá dentro de casa, alguém que ficou doente, alguém que está com uma doença, às vezes, incurável, né? Algumas coisas assim, difíceis, algum sofrimento difícil, e a gente vai dizer assim, puxa vida, mas onde está Deus? Né? Por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso? Né? Porque às vezes a nossa fé ela dá uma balançada, não tem problema. Mas quando a gente tem um fundamento, quando a gente busca Deus, nós sempre vamos ter algo a mais para ir adiante. Não, aconteceu isso, tudo bem. Mas a vida não acaba aqui, mesmo com as nossas perdas, né? É tão difícil, às vezes, né? Uma mãe que perde um filho, né? Como é difícil a pessoa se reinventar, a pessoa se reencontrar, né? E é só através da fé, é acreditar que nada acontece por acaso. Se alguém morreu, né? Por mais doloroso que seja para nós no momento, mas a pessoa também cumpriu a sua missão, né? Fez o que ela tinha que fazer. Por quê? Porque a vida é um presente de Deus. Se Deus deu para nós 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 ou 100 anos de vida, é tudo presente, né? Então a fé nos ajuda a redimensionar a nossa vida, a nos lançar para frente, né? A buscar. Eu acredito, eu creio, eu posso fazer, eu tenho fé. Às vezes não é possível, né? Nós estamos aqui abrindo um processo de beatificação do Padre Léo. E as pessoas têm encontrado, né? Nós temos recebido muitas pessoas que têm encontrado graças, recebido graças pela intercessão do Padre Léo. Porque isso é um dado de fé, né? Não significa que eu possa provar isso. Em alguns milagres é provável, né? Por quê? Porque a ciência vem mostrar que isso aconteceu milagrosamente. Mas algumas coisas dentro da nossa vida não tem como provar, né? A gente acredita, né? Eu acredito, por exemplo, que Deus possa falar com você através das situações, através dos acontecimentos da sua vida, através da sua experiência de fé, você lendo a palavra de Deus, você comungando a Eucaristia. Deus pode falar, mas isso é um dado de fé, uma fé que você tem que ter, né? É subjetivo, é algo que você tem que acreditar. Não adianta eu falar para você, você tem que ter fé. Você pode até ouvir, mas se você não fizer uma experiência, você nunca vai acreditar de fato, né? Por quê? Porque a experiência é minha. Eu preciso fazer a minha experiência. É a mesma coisa quando aconteceu que Tomé, que não estava no grupo dos 12, quando Jesus apareceu, e daí eles falaram assim, ai Tomé, você sabe que Jesus apareceu aqui para nós nesse domingo, você não estava aqui, mas ele apareceu. Aí Tomé vai dizer assim, se eu não colocar a minha mão lá nas chagas, no seu lado aberto, eu não vou acreditar. O que significa isso? Que Tomé queria ele fazer a experiência. As pessoas falaram para ele que Jesus tinha
aparecido, mas ele queria fazer a experiência dele chegar lá e tocar, né? Então Jesus, quando aparece no outro dia, né? 8 dias depois, novamente Jesus aparece para eles e fala assim: Tomé, não seja incrédulo, mas vem aqui, põe a sua mão aqui, né? Acredita, sou eu. E aí ele faz a profissão de fé dele, né? Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele acreditou, ele viu, ele fez a experiência. Então, a fé é a mesma coisa. Eu preciso fazer a minha experiência de Deus. Eu preciso acreditar. Para eu acreditar, eu preciso me aprofundar, eu preciso dar esse tempo. Eu preciso ter um tempo de oração. Há muitas pessoas que falam assim, ou a pessoa vem pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Não é assim? Mas não é verdade isso. Só pela dor a pessoa não vem. Só pela dor a pessoa fica revoltada, a pessoa xinga, a pessoa não acredita. Tem que ter dor e amor junto. Se não houver amor, a pessoa nunca vai mudar de vida, ela nunca vai acreditar. Ela sempre vai ser uma pessoa revoltada, aquela pessoa que nunca conseguiu aceitar as coisas que aconteceram na vida dela. É uma pessoa que está sofrendo, sofrendo, mas ela não muda. Né? Nós conhecemos pessoas assim. Né? Apesar de todo o sofrimento, de todas as oportunidades que ela teve de mudar, ela não consegue mudar. Por quê? Porque ela não tem o dado da fé. Ela não consegue, ainda ela não chegou lá. Essa pessoa é ruim? Não estou dizendo que ela é ruim. Estou dizendo que ela ainda não fez o seu processo. Ela não conseguiu chegar até lá. Né? Há pessoas diferentes. Né? Pessoas, por exemplo, que estão assim, há 20 anos numa cama. E você chega perto daquela pessoa, você acha que aquela pessoa está cheia de ferida, tem ferida nas costas, ela está difícil, ela está doente, ela está, né? E às vezes você chega lá, mas a pessoa está serena. Por quê? Porque ela tem fé. Ela fala, não, eu estou sofrendo, mas eu sei que isso é passageiro, vai passar, vai melhorar, né? Você sabe que não vai melhorar, porque a situação dela é difícil, né? O quadro infeccioso dela é difícil, é drástico, né? Mas ela tem fé. Ela fala, não, eu sei que vai melhorar. Né? Por quê? Porque essa pessoa acreditou, essa pessoa fez uma experiência de Deus, uma experiência de fé. Por isso que é importante. A fé para nós é importante. Né? Junto da fé, a liberdade. Né? Nós somos livres, livres para acolher, livres para acreditar ou não. Né? E livre para deixar as pessoas livres também. Né? É uma frase muito bonita que diz assim, que eu amo tanto a liberdade que eu deixo livre todas as coisas que eu amo, para que elas possam ir. Se elas voltarem, é porque eu as conquistei. Se elas não voltarem, é porque eu nunca tive elas em minha vida. Então é importante a gente buscar essa liberdade, buscar a fé dentro de cada um de nós. Padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Talvez em alguns minutos caia aqui a live, que o Instagram só permite 60 minutos. Se cair, eu posso chamar o senhor de novo para continuar falando um pouquinho mais? Pode sim. Eu sei que o senhor é cheio de compromissos, né? Por isso que eu estou perguntando. Não, tranquilo, pode chamar sim. Tá bom. Está faltando quantos minutos? Está faltando 2 minutos só para nós. 2 minutos. Eu estava lendo aqui as minhas anotações, meus rascunhos, e o senhor começou a falar da fé e falou também do amor, né? E está escrito ali em um dos meus rabiscos ali sobre o amor, né? Então eu vou deixar como vai cair, eu vou deixar o senhor pensando aí para falar um pouquinho sobre amor, porque já que a gente tocou no assunto das pessoas acreditarem, e a gente também falou sobre as famílias, eu acho que nada mais propício para a gente falar no segundo tempo aqui é sobre o amor, né? Porque eu vejo que a família nunca desiste de um filho seu. E o que faz isso, na minha opinião, é o amor. Mas eu vou deixar para o senhor falar daqui a pouquinho sobre esse tema aí. Caso caia aqui, eu já chamo o senhor de volta. Eu ia perguntar uma bem simples ali para o senhor, que é que o Reginaldo fez a pergunta, se a comunidade de Betânia só vai cair a live aqui, ó, não vou nem fazer a pergunta, faço depois e já chamo o senhor e já faço a pergunta, tá bom? Ok, então. Eu aguardo.